Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório comigo, Eliane Oliveira. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o segundo vídeo da série onde estamos discutindo o que é a depressão sobre a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Então, no primeiro vídeo, a gente viu um panorama geral, os impactos mais globais e que a depressão ela é multifatorial, ou seja, ela tem N fatores para vir realmente a se manifestar na vida de uma pessoa. E no vídeo de hoje a gente vai entender quais são os sintomas e qual que é a diferença entre depressão e estar triste, por exemplo. Isso é uma informação muito importante para que a gente não patologize tudo, mas também que não releve às vezes um estado emocional que precisa realmente de atenção, ok? Bora lá comigo então? Bom, então o que acontece? Para a gente fazer um diagnóstico em transtorno depressivo maior, a gente pode ter vários tipos de recursos associados a isso, ok? Um dos recursos mais valiosos e o principal deles é o DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, ok? Hoje a gente já está na versão 5, então é o DSM-5, e é muito importante a gente realmente conseguir compreender o que é a depressão, quais são os sintomas, quais são os impactos, a parte do desenvolvimento. Por quê? Porque isso vai me permitir identificar e justamente fazer uma avaliação se aquilo já é um transtorno ou se é uma dificuldade mais pontual que o meu paciente está sentindo na vida dele, ok? Então, por isso que é fundamental a gente realmente compreender o que é um quadro depressivo. Mesmo que você não queira fechar o diagnóstico, mesmo que você não queira trabalhar com o diagnóstico, é importante compreender, porque uma vez que eu compreendo, eu consigo realmente ter a dimensão do problema e assim fazer uma intervenção mais efetiva nesse sentido, ok? Então, o que acontece? Primeiro aspecto, avaliar os critérios diagnósticos do DSM, ok? O DSM vai trazer 9 tipos de sintomas, que são sintomas aí voltados, né, para um estado comportamental. Então, a pessoa ela pode apresentar agitação ou retardo psicomotor na maioria dos dias e na maior parte do tempo, que seja observável pelas pessoas. Vai ter um aspecto emocional, né, marcado mais pela tristeza, pela culpa excessiva, por ruminações do passado. Vai ter também uma perda de prazer na realização de coisas ou no interesse de coisas que antes eram significativas e importantes para ela. Vai ter um impacto fisiológico em termos o quê? De sono. Então a pessoa ela pode desenvolver um excesso de sono ou uma falta de sono, ou a hipersonia ou a insônia, ok? Além disso, ela pode passar a comer bem menos ou comer bem mais, alterando aí numa velocidade muito grande, cerca de 5% do peso corporal dela para cima ou para baixo, em pouco, um espaço curto de tempo, por exemplo, em um mês, ela engordou 5% ou ela emagreceu 5%. Então, significa que tem um impacto aí também em termos da alimentação dela. A gente também vai ter impactos aí de baixa libido, né, de baixo interesse de modo geral. Então, o que acontece? Nesse caso, a depressão ela vai vir e vai impactar diretamente o funcionamento da pessoa. E isso é um critério diagnóstico muito importante. Geralmente, né, uma das coisas que as pessoas me falam, as minhas alunas, os meus alunos me dizem nossa, Eliane, quando eu pego o DSM eu me vejo em tudo, né? E aí a gente tem que tomar cuidado por isso, né? Porque o DSM ele é um manual descritivo. Ele tende o quê? Por meio das pesquisas, dos estudos, descreverem como cada transtorno se manifesta, os sintomas e tudo mais. Mas o critério mais importante do DSM, para além dos sintomas, né, desse quadro de sintomatologia, é justamente perceber o quê? O tempo, né, para eu poder determinar se às vezes aquela dificuldade, aquela alteração de humor é um ajuste a uma situação estressora. Então, no caso da depressão, a pessoa ela tem que ter obrigatoriamente um desses dois sintomas, pelo menos presentes nas 2 últimas semanas e na maioria dos dias, que é
humor deprimido ou perda de prazer, que a gente chama de anedonia, né? Uma dificuldade realmente de se engajar em tarefas que antes eram prazerosas para ela. Então, para eu dizer que uma pessoa está com depressão, ela tem que ter o quê? 2 semanas, pelo menos, onde o humor dela ou a energia dela para fazer coisas que antes eram prazerosas estão alteradas, incluindo mais 5 sintomas dos 9 que estão listados pelo Manual, né, Estatístico de Transtornos Mentais, ok? Mas não apenas isso, não apenas o tempo e os sintomas, mas o impacto. Isso é essencial da gente saber em TCC quando a gente quer avaliar se o nosso paciente está com um transtorno ou se está apenas com uma dificuldade. Isso já tem que começar a impactar esse transtorno, essa alteração tem que começar a impactar já o funcionamento em áreas importantes da vida do indivíduo, ou seja, nos aspectos sociais, nos relacionamentos afetivos, na relação consigo, no cuidado, né, corporal, no cuidado básico que ele vai ter consigo mesmo, no trabalho, no rendimento, na concentração. Então a gente vai percebendo que na realidade a depressão ela vai causar um prejuízo. A pessoa consegue te dizer, olha, a partir de tal momento eu comecei a sentir, aos poucos eu fui sentindo que eu fui me perdendo ao longo do caminho, que fazer as minhas atividades começaram a ficar mais difíceis, que eu passei a perder o interesse em coisas que para mim eram tão significativas, na minha cabeça eu fico assim, mas para que eu vou me importar com isso? Nada vai mudar, né? Então, o que que acontece? Esses 2 critérios são extremamente importantes. Eu entender os sintomas dentro de um período específico de tempo e principalmente o impacto. Isso que é uma diferença. E essa linha do tempo também é importante dessas 2 semanas, justamente porque às vezes nós vamos vivenciar situações estressoras que vão realmente alterar o nosso humor, como a perda de alguém, por exemplo, né? Então, às vezes eu perdi um ente querido, ou eu descobri um adoecimento maior, ou perdi o meu emprego, e aí eu preciso de um tempo, né? Porque essas mudanças significativas em áreas importantes da vida, elas vão alterar, elas vão impactar, né, o nosso campo emocional aí. Então, se eu observo isso, que eu tô desempregada e foi muito ruim na primeira semana, mas agora eu tô me recuperando disso, ok, é uma alteração de humor de adaptação, adaptação a uma nova situação estressora. Bom, tem 2 semanas que isso aconteceu e o meu humor se mantém muito difícil, cada dia que passa, tô me isolando mais, tô tendo mais dificuldades, tô tendo impacto, coisas que eu fazia antes, eu não tô conseguindo nem mexer na minha casa e tal. Opa, sinal de alerta começando aí, ok? Então, ali eu vou fazer uma identificação. Se o seu paciente chegou depois de 2 semanas, você já vai pensar, talvez, dentro dos critérios diagnósticos para transtorno depressivo maior. Se ele está vindo com você em terapia, acontece alguma coisa e há uma alteração de humor, observe isso então, ok? Você, enquanto terapeuta, pode e é autorizado sim pelo CFP a fazer psicodiagnóstico, ok? A gente estuda isso na faculdade e aí dentro da TCC a gente vai ter o DSM como um balizador para a gente. Se você quiser dividir esse psicodiagnóstico, né, e buscar uma segunda avaliação numa supervisão ou com um psiquiatra, sem problema nenhum, ok? Em outros vídeos a gente vai falar sobre a questão da farmacoterapia, beleza? Mas, nesse caso, então, a gente vai o quê? Fazer essa primeira escuta, fazer essa primeira observação e essa identificação dos impactos que isso está trazendo na vida do seu paciente, ok? Mas uma coisa muito importante, gente, que é, né, essencial a gente entender: nem tudo é transtorno mental, ok? Para ser transtorno mental, tem que cumprir os critérios diagnósticos, deve cumprir esses critérios diagnósticos. Então, para isso, eu preciso saber, até mesmo para eu poder mapear aqui a minha escuta, compreender como isso vai funcionar, né, para o meu paciente. Então, tenha o DSM como uma referência, né? Na época da faculdade, a gente ouviu muito, e eu ouvi isso na época da minha faculdade,
que diagnóstico era rotulação, mas na realidade, nesse caso, diagnosticar a depressão é extremamente importante para eu já ter um modelo, um desenho, para eu saber qual tipo de manejo eu vou fazer em terapia cognitivo-comportamental. Por que que o diagnóstico em TCC para sim ou para não é importante? Porque dessa maneira eu consigo pensar qual que é o melhor plano de intervenção, quais são as melhores ferramentas, qual que é o melhor manejo que eu posso sacar para ajudar o meu paciente naquele sentido. Então é importante a gente entender que nem todo rebaixamento de humor é uma depressão, ok? Para ser depressão deve cumprir esses critérios, mas uma vez cumprido, eu enquanto terapeuta preciso ter ciência que aquilo é um transtorno para poder então me preparar melhor para fazer o manejo com o meu paciente, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Deixe o convite para vocês irem lá olhar o DSM. Se você ainda não adquiriu, adquira o DSM. Ele é muito importante, estude, não tenha resistência. Esse DSM-5 tá com uma linguagem mais tranquila, super compreensível, mais acessível, então não tenha esse medo. Estude bastante, né? Porque isso vai te dando também segurança e vai te dando recursos para fazer uma intervenção cada vez melhor com o seu paciente. E aí, no próximo vídeo, a gente vem para discutir a respeito de quais são os manejos iniciais que eu preciso fazer quando o meu paciente, né, realmente é diagnosticado ou já chega diagnosticado com depressão, ok? Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer um convite para vocês. Eu vou deixar aqui abaixo também na descrição, além do vídeo 1 para você acompanhar a nossa série, também um link de um e-book que eu criei, que é o quê? Prazer, eu sou a depressão, né? Eu me chamo depressão, que é um e-book voltado para familiares e pacientes para que eles compreendam, então, o que é o quadro depressivo, quais são estratégias, recursos que eu preciso adotar, quando eu descubro o que eu preciso fazer, quando eu sei que tem alguém que eu amo com esse transtorno, como que eu posso ajudar, de que maneira isso eu posso, né, que eu posso ajudar. Então, ele é gratuito, você pode clicar no link abaixo, baixar, estudar, compartilhar com seus pacientes, né, ou pelo menos usar ele como uma linguagem acessível para você poder também fazer as orientações lá com os familiares e com o seu paciente a respeito da depressão, ok? Então, no mais, desejo muito sucesso para você em seus atendimentos. Comente aqui embaixo como que está sendo aí a experiência com os vídeos aqui do canal e se tiver alguma dúvida, também escreva aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchauzinho!